Nós vamos, a partir de agora, falar de um assunto bastante sério que merece a sua atenção. Nós vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Até pouco tempo se mencionava doenças sexualmente transmissíveis. Mudou a terminologia, mas, enfim, o caso, a situação é a mesma. Está conosco aqui o Éder, ele que é enfermeiro do Ambulatório Vida aqui de Cachoeira do Sul, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, Éder? E principalmente falar sobre a disponibilização do teste rápido de IST. Fala um pouquinho para a gente, inicialmente, Éder, só para contextualizar para o pessoal, qual a situação desse tipo de doença aqui no Rio Grande do Sul, da AIDS, principalmente do avanço dessas doenças sexualmente transmissíveis no Rio Grande do Sul, e o que você pode dizer a respeito disso? Com relação ao HIV, o que a gente pode dizer é que o Rio Grande do Sul é o estado da federação com o maior número de casos diagnosticados, né? E Porto Alegre também é a principal capital brasileira em números de pessoas vivendo com HIV. Aqui no município de Cachoeira do Sul, atualmente, nós temos em torno de 670 pacientes cadastrados no serviço, porque nós atendemos toda a 8ª região de saúde, né? E desses 670, em torno de 322 cachoeirenses. Éder, esses números são subestimados, né? Porque realmente não se tem noção exata de quantas pessoas que estão, de repente, contaminadas, que não sabem ou que sabem e não procuram assistência, enfim. Com certeza. Inclusive, falando em Brasil, a estimativa hoje é de 135 mil pessoas vivendo com o vírus sem saber o diagnóstico. No município, a gente não tem exatamente uma estimativa, né? Mas se a gente pensar que cada pessoa infectada teve 2, 3, 4 parceiros sexuais na vida, esse número pode ser bastante elevado, principalmente porque tem toda uma legislação que ela assegura o sigilo ao paciente com HIV. E embora, enquanto profissional, a gente oriente esse paciente que ele conte para os seus parceiros sexuais, ele não é obrigado a contar. Então, muitas pessoas ainda, em função do preconceito, do estigma com a doença, né, preferem não contar e viver com o vírus, digamos, para si, né? E acaba não contando por medo de represália, enfim, de não aceitação tanto da família quanto dos amigos ou da própria sociedade em relação à doença, né? Já reduziu um pouco o estigma da doença de quem tem o HIV e de que existe tratamento e de que dá para levar uma vida tranquila desde que com o devido tratamento, desde com o devido cuidado? Na verdade, pelo que a gente observa, não. Ainda é muito grande, principalmente entre os próprios pacientes que vivem com a doença, mas também da sociedade de um modo geral. Embora, como tu bem colocaste, hoje em dia uma pessoa que tem o vírus, mas que faz um tratamento, faz um acompanhamento no serviço de referência, como é o nosso SAI aqui, a pessoa tem uma expectativa de vida praticamente igual da pessoa que não tem o vírus, né? Então, eu acho que hoje em dia realmente falta a conversa, falta oportunizar que as pessoas se testem e que falem realmente mais sobre a doença. Então, a gente tem agido mais nesse sentido hoje, inclusive de orientação, de desmistificar essas questões que tem a doença hoje. Com tudo isso, Éder, a importância, então, dessa divulgação que a gente está fazendo agora e de vocês, enquanto profissionais de saúde, com relação ao teste rápido que é oferecido tanto aqui no Ambulatório Vida quanto nas unidades de saúde, né? Disponível para as pessoas que tenham alguma dúvida se são ou não infectadas, se tem ou não no organismo algum vírus de infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Na verdade, hoje em dia, a questão da testagem ela é recomendada para qualquer pessoa que mantenha uma vida sexual ativa, né? Outro público que está exposto são os usuários de drogas, tanto os de drogas injetáveis quanto os usuários de crack, porque hoje já se sabe que o próprio cachimbo pode transmitir ou ser digamos assim, o transmissor de algumas ISTs, né? E também profissionais da saúde, porque estão expostos aos materiais biológicos, né? Então é muito comum um acidente com material biológico. Os testes, como tu disse, hoje ele é disponível em toda a rede pública do município, ele é gratuito. Claro que nós temos algumas barreiras, que é a dificuldade, às vezes, de acesso ao teste pelo agendamento. Então, isso é uma coisa que nós vamos tentar trabalhar agora com os nossos profissionais, é tentar
aumentar a quantidade de testes ou aumentar a oferta por livre demanda, ou seja, quando o paciente chega na unidade e manifesta o desejo de realizar a testagem, a gente procurar atender de maneira mais imediata, se possível na hora, porque a gente sabe que muitas pessoas criam, entre aspas, a coragem para realizar a testagem e aí chegam na unidade e nós, profissionais, estamos acabando impondo uma barreira que muitas vezes não é por nossa vontade, e sim pela toda a demanda de atendimentos que a gente tem no nosso dia a dia e a gente acaba agendando esse paciente para daqui a 2 ou 3 dias. E aí, às vezes, a pessoa acaba perdendo a coragem e não retorna para a realização do exame. Então, o mais importante disso hoje realmente é a gente conscientizar a população que existe o teste rápido e que ela pode vir se testar, né? Inclusive casais que vivem junto há um bom tempo, mesmo que não tenha uma desconfiança do parceiro, não é isso, mas a gente sabe hoje também que o vírus ele pode levar entre 7 e 10 anos para se manifestar como doença no organismo de uma pessoa. Então, daqui a pouco tem pessoas com relacionamentos de 5, 6 anos, né, que confiavam porque o parceiro é aparentemente saudável e acontece de quando se testar, um deles ser positivo ou os dois, enfim. A questão de segurança de um relacionamento também passa por isso, né? Também passa por isso, sim, com certeza. E como nós falávamos antes também na questão da detecção da doença, a gente ainda teria que considerar um período de janela imunológica que a gente trabalha, que seria o período de uma exposição, que pode ser, por exemplo, a relação sexual desprotegida, até o momento que esse teste ele vem, digamos assim, a positivar. E isso pode levar em torno de até 90 dias. Então, conforme cada caso que chega, a gente faz uma avaliação individual do paciente, né? Eu acho que também é importante a gente relatar que o teste ele tem caráter sigiloso, então é somente o profissional e o paciente que está sendo atendido que vão ter acesso ao diagnóstico, né? E que pode, então, demorar até 3 meses para a gente ter um resultado positivo nesse teste. Então, conforme foi a situação de exposição, a gente vai recomendar a testagem para esse paciente em 60 e 90 dias. Bom, salientando também que no momento em que der positivo o teste, o tratamento também é todo encaminhado por vocês, né? Hoje no município de Cachoeira do Sul e alguns municípios aqui da nossa 8ª região de saúde, o nosso serviço aqui do Ambulatório Vida é a referência tanto para o atendimento clínico desses pacientes quanto para o tratamento, ou seja, desde a dispensação de medicação, que hoje em dia também é importante a gente frisar, que todo o paciente diagnosticado com HIV, ele vai fazer tratamento medicamentoso. É um tratamento, inclusive, muito simples, com 2, 3, 4 comprimidos ao dia, ao contrário do que era feito há 5, 6, 7 anos atrás, onde se tomava o chamado coquetel, hoje em dia isso não tem mais, né? A tecnologia medicamentosa evoluiu bastante, então hoje a medicação é bastante segura, não tem grandes efeitos colaterais, os pacientes normalmente toleram bem a medicação, né? E como nós dizíamos, então, o nosso serviço hoje em dia que é referência para tudo isso, o atendimento médico, o atendimento de enfermagem, psicológico, farmacêutico, enfim, a coleta de carga viral e CD4, que são os exames periódicos que esses pacientes têm que fazer, são realizados aqui no serviço. Então, hoje nós temos um atendimento completo aqui no nosso serviço. Edro, uma perguntinha final. De que maneira é feito esse teste? Tem dor, não tem dor? Tira sangue, não tira sangue? Como é que funciona? E que tipo de doenças ele detecta além do HIV? Os testes rápidos eles são muito simples, né? Ele é muito parecido com o exame de glicose para quem já tenha feito alguma vez na vida. Ele é uma picadinha num dedo, aonde a gente coleta algumas gotinhas de sangue. Hoje em dia nós temos disponíveis 4 testes rápidos na rede pública. O teste rápido para detecção do HIV, da sífilis, que é uma outra doença que está muito em evidência hoje, ela voltou com uma grande quantidade de pacientes hoje em dia em tratamento de sífilis, né? E as hepatites B e C. É importante a gente frisar que todas as doenças têm tratamento, né? A sífilis e as hepatites têm cura e o HIV, hoje em dia, nós não temos a cura, mas nós temos qualidade de vida para os pacientes em tratamento. Ok, Éder, a gente agradece a tua participação conosco aqui no NT Sul. Você que nos assiste, então, já sabe, no Ambulatório Vida, ou então na unidade de saúde mais próxima, né, Éder? Busque informações. Inclusive, eu trouxe aqui, nós temos, através
desses jornaizinhos, através dessas publicações, tem todas as informações que você puder obter. É distribuição gratuita. Você pode retirar o seu em uma das unidades de saúde ou aqui no Ambulatório Vida para que você possa se informar e saber mais. Cuidar da saúde é fundamental, então é de graça, né, Éder? Não tem por que dizer não, né? Isso aí.